Os mandantes venceram nos jogos deste sábado da Série B do Campeonato Brasileiro. O Curitiba, o CRB e o América Mineiro venceram na primeira rodada da Bezona. A gente vai mostrar aqui todos os jogos, né? Trazer para você também os jogos que ainda complementam a rodada, a próxima rodada e como está a Bezona a partir de agora aqui no vídeo, hein? Pois é, a gente que acompanhou já o início da Série B do Campeonato Brasileiro, os jogos dessa sexta-feira, já tem vídeo aqui no canal, né, sobre a vitória do Goiás e a derrota em casa do Paysandu e do Criciúma, galera, para o Atlético Paranaense e também para o Operário de Ponta Grossa. A gente vai trazer detalhes dos jogos deste sábado e tem também um complemento da rodada nesse domingo. Aliás, a Bezona começou pra valer, galera. E você vai ter todos os detalhes aqui no nosso canal, hein? Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Aliás, na Bezona a gente tem jogos neste domingo e também na segunda-feira, no fechamento, então, da primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Esse QR Code é da Bet Nacional, que é parceira aqui do nosso canal. Aponte a câmera do seu smartphone, do seu celular para ele e aposta a partir de R$1. A Bet Nacional está autorizada pelo governo porque sempre respeitou as regras do jogo. Jogo legal na Bet Nacional. Melhores cotações, jogos ao vivo de todos os campeonatos do Brasil e do mundo. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Aposte com responsabilidade e se você tem mais de 18 anos, e por favor, jogue para se divertir, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro até agora. A gente teve o início da Bezona neste sábado, tá, galera? Aliás, na sexta, tá? E os jogos desse sábado a gente vai mostrar agora. Mas na sexta-feira a gente já teve o jogo do Goiás contra o Amazonas. O Goiás venceu por 1-0, tá? O jogo foi lá no Ailê Pinheiro, em Goiás, em Goiânia. A gente teve também no Mangueirão, o Paysandu perdendo para o Atlético Paranaense por 2-1. O Furacão começou bem, hein? Vencendo o Papão. Isso, 2-1. O Criciúma no Heriberto Wilson perdeu também, né, para a equipe do Operário de Ponta Grossa por 2-1. E a gente teve 3 jogos no início da rodada, nesse sabadão, tá? Primeira rodada do Brasileiro da Série B. O Curitiba, jogando no Couto Pereira, venceu a equipe do Vila Nova por 1-0. Aliás, os mandantes venceram. O CRB, jogando em casa no estádio Rei Pelé, venceu a Chapecoense por 1-0. E o América venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0 jogando na Arena Independência. Vamos ver os jogos deste domingo, tá? A gente vai ter 2 jogos no domingo. A Ferroviária joga na Fonte Luminosa, né, contra a equipe do Remo. O jogo é às 19 horas desse domingo, tá, galera? A gente vai ter também, às 19 horas desse domingo, no Raulino de Oliveira, o Volta Redonda enfrentando o Cuiabá. E na segunda-feira, fechando a primeira rodada, aliás, 2 jogos, né? Fechando a primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time do Avaí joga no estádio da Ressacada contra a equipe do Novo Horizontino. E no Antônio Ascioli, o Atlético Goianiense joga contra o Atlético, tá? São jogos, então, do complemento dessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A gente vai mostrar aqui os gols até agora da competição, nessa primeira rodada. Rodrigo Andrade, do Goiás, Renan Peixoto, do Atlético Paranaense, Leandro Vilela, do Paysandu, Zapelli, do Atlético Goianiense, Zuluaga, do time do Operário, Rodrigo Rodrigues, do Operário, Felipe Martins, do Criciúma, Josué, do Curitiba, David Ora, do CRB e Barros, do América Mineiro. Fizeram os gols dessa rodada, tá? A gente está mostrando aí para vocês. Vamos dar uma olhadinha na segunda rodada, que começa na quinta-feira, galera. Quinta-feira já tem a segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Começa na quinta-feira, na verdade. A gente tem o Atlético Paranaense jogando em casa, na Arena, contra a equipe do Criciúma. Aí na quinta-feira também a gente tem na Arena Pantanal o Cuiabá jogando contra o Avaí. Aí a gente vai ter só jogos no sábado, às 16 horas, Chapecoense e Curitiba na Arena Condá. Tem também no Serra Dourada, Vila Nova e Paysandu, às 18 horas do sábado. No sábado, às 19 horas, na Arena Amazônia, tem Amazônia e Ferroviária. E a gente vai ter no Jorge Maior de Biase, no sábado, às 19 horas, Novo Horizontino e Volta Redonda.
No sábado, às 20 horas, no Germano Krüger, tem Operário de Ponta Grossa e Goiás. E no Mangueirão, a gente tem no domingo, às 16 horas, Remo e América Mineiro. E no Estádio Independência, a gente tem no domingo também, às 16 horas, Atlético e CRB. E na arena lá em Santa Cruz, estádio Santa Cruz, no interior, em Ribeirão Preto, a gente tem no domingo, às 19 horas, Botafogo de Ribeirão Preto e Atlético Goianiense. São os jogos da segunda rodada que a gente já está adiantando para vocês aqui. Vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui nesse começo de competição, nessa primeira rodada que ainda falta um complemento, mas a gente tem o Atlético Paranaense, o Operário, o América Mineiro, o CRB, o Curitiba, o Goiás. São equipes que já pontuaram 3 pontos, não teve empate ainda na Série B. A gente tem Goiás, Curitiba, CRB, América, Operário e Atlético Paranaense começando na frente. O Atlético, o Goiás, o Avaí, aliás, o Atlético Goiás, o Avaí, o Cuiabá, a Ferroviária, o Novo Horizontino, o Remo, Volta Redonda, Paysandu, Criciúma, Chapecoense, Botafogo, Amazonas e Vila Nova ainda não pontuaram na competição. Até fiz um tier list aqui sobre os clubes. E se você quiser dar uma olhada aqui no vídeo, tá? Você pode conferir. Uma tier list minha, tá? Uma tier list minha sobre os clubes que vão subir, sobre os clubes que vão cair, tá? É no chutômetro, tá, galera? Tem isso não. Ah, não, porque o time tá melhor, porque fez uma campanha melhor. Olha, essa Série B, ela é muito longa. São 38 rodadas a competição. Então, os clubes oscilam, é normal que vão oscilar, né? Que vão realmente ter uma baixa, depois tem a sequência. É difícil a equipe começar bem e terminar bem, é muito difícil, tendo só um elenco gigante, né, em poder financeiro. Mas esse ano na Série B a gente não tem aqueles clubes que tem muito dinheiro, são gigantes financeiramente, porque gigantes a gente tem com torcida em cada estado, né, em cada região, isso é importante dizer. Mas enfim, começou a Bezona para valer. E detalhe, né? Os jogos da Série B, muita gente até me marcando. Roberto, onde é que tá passando os jogos? Deixa eu avisar para vocês que os canais Disney e ESPN estão transmitindo todos os jogos da rodada. Todos os jogos. Todos os jogos, os 10 jogos da rodada estão sendo transmitidos na ESPN e nos canais Disney, tá? A Rede TV também está transmitindo um jogo na rodada. E os Desimpedidos no YouTube também um jogo na rodada, tá? Então, são os canais que estão autorizados à transmissão. Agora, se você quer ver todos os jogos, enfim, você tem que acompanhar a ESPN e também os canais Disney, tá, galera? Para acompanhar todos os jogos da Bezona, que dá acesso 4 equipes para a Série A no próximo ano. Assim, eu vi, obviamente, o jogo do Paysandu, né, contra a equipe do Atlético Paranaense. Um jogo muito intenso, um jogo de muita trocação, mas o Paysandu fez, aliás, o Atlético fez 1-0, o Paysandu empatou e depois o Atlético acabou fazendo o segundo gol. Foi o único jogo que eu vi assim na íntegra, tá, galera? Que eu acompanhei mesmo, tá? São muitos jogos, a gente acompanha tudo, mas passa detalhes para vocês dessa questão técnica, né, dos jogos em si. Mas esse nosso compromisso aqui é de trazer classificação, resultados. Alguns jogos que a gente vê, a gente vai dar opinião. E vamos acompanhar lances interessantes e tudo aqui no nosso canal. Se você puder deixar um like, deixar um joinha, eu agradeço de coração. Desejar, se puder compartilhar também, marcar seus amigos. A gente está a caminho de 200k no YouTube. Já passamos de 200k no Facebook. Estamos no TikTok, no Kawaii, no Instagram. Enfim, todas as plataformas. Você encontra a gente. @Roberto Nascimento TV, tá bom? Muito obrigado, tá? Grande abraço para todo mundo. Um grande domingão, uma grande semana abençoada por Deus. Obrigado. Tchau, pessoal.